Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Podprestem. Eu sou Lívio Giosa, moderador deste painel, e em nome do Sindiprestem vou moderar este nosso encontro. Estamos no 4º episódio do Podprestem, que tem como tema o futuro das relações do trabalho. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês que nos acompanham o estado da arte da temática Pessoas nas Organizações e o reconhecimento de sua influência e impactos. Precisamos dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que organiza esse projeto, local que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Podprestem, basta acessar o Spotify e o canal do YouTube do Sindiprestem e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos 2 convidados. A Eliane Aeri, presidente da ABRH, Associação Brasileira dos Recursos Humanos de São Paulo, sócia e CEO da Humani e fundadora e diretora da Associação das Empresas de Saúde e Segurança do Trabalho. Seja muito bem-vinda, obrigado, viu, Eliane, pela sua presença. E o nosso querido Vander Morales, presidente do Sindiprestem e da FENACERTEM, que é a Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado, que nos acolhe neste encontro. Muito bem, eu vou só fazer uma breve introdução aqui para esquentar, né? Ótimo. Para a gente começar esse diálogo gostoso, e a pauta principal que nós vamos desenvolver é a questão da empregabilidade, englobando um conjunto de discussões e ações sobre o desenvolvimento de habilidades e condições do mercado de trabalho hoje. E o mundo, na minha visão, entra em erupção e carrega um dilema. Vou ser um empregado via CLT ou vou empreender? Qual é o encaminhamento dessa questão? Como preparar, e vocês vivem isso provavelmente diariamente, a nova mão de obra para esses desafios da tecnologia? Este e muitos outros temas a gente vai tratar aqui com vocês hoje, com as ideias propostas pela Eliana e pelo Vander Morales, e assim a gente vai entrar direto nas questões. Preparados? Vamos lá. Sim, Vamos lá. Lia, se apresente ao nosso público e nos conte um pouco da sua carreira profissional até chegar à presidência da BRH São Paulo e fala também um pouco da entidade para todos aqui entenderem. Muito bem. Bom, primeiro prazer estar aqui com vocês hoje, né? Além do prazer, um orgulho muito grande. Eu iniciei minha carreira dentro da área comercial. O início da minha carreira foi na área comercial. Depois eu migrei para a área de tecnologia, fui tecnologia há muitos anos, né? E de tecnologia eu migrei para negócios, e negócios migrei para recursos humanos. Porque no final tudo é feito com pessoas ou para pessoas, né? Então a gente aprende isso no desenvolvimento da nossa carreira, né? Então eu sempre digo que Deus foi muito generoso comigo, né? Ele me deu mais do que eu pedi, mais do que eu merecia, né? E realmente eu fiz uma carreira dedicada, trabalhei no Grupo Accor praticamente toda a minha vida, e dentro do Grupo Accor a gente tinha uma das divisões que era a Ticket, que hoje eles não estão mais no mesmo grupo, né? Mas foi uma história muito bonita, uma carreira muito bacana, né? A gente trabalhou muito programa de alimentação do trabalhador dentro dessa unidade, a Ticket, do qual eu tenho muito orgulho de ter participado, e eu acho que é um programa do governo que tem um diferencial muito grande. Sempre tive esse meu pé no mundo do associativismo, eu acredito nisso, eu acho que se a gente quer melhorar, quer beneficiar, quer trazer alguma coisa de diferente, a gente tem que arregaçar a manga e ir lá e trabalhar. A gente tem muito hábito de sentar, né, numa cadeira muito como espectador, né? E eu acho que
para a gente, especialmente para os líderes, a gente precisa sentar numa cadeira de servidor, né? Daquele que serve, daquele que vai levar conhecimento às pessoas. Então, eu sempre fui muito focada nessa questão. Eu estou na BRH faz mais de 20 anos, já fui diretora, tive várias oportunidades, né? E depois disso eu acabei assumindo a presidência, então eu estou como presidente agora a partir de janeiro. A BRH é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, nós somos da Seccional São Paulo, nós temos diversas seccionais no Brasil, a nossa presidente é a Leila Nascimento, que é a presidente da BRH Brasil. E nós somos uma potência, né, em termos de ABRH, em termos de Associação Brasileira de Recursos Humanos, não só aqui no Brasil, mas na América Latina. Nós representamos os países também e estamos presentes nos países que falam a língua portuguesa. Então, temos diversas seccionais. Só em São Paulo são mais de 3.000 associados. Só em São Paulo a gente faz mais de 100 eventos por ano, todos focados no desenvolvimento das pessoas e das suas potencialidades, né? Então, é bem legal. E o meu negócio também, a empresa, também é focado nisso, no desenvolvimento do potencial das pessoas, que é a Humane. Então, cheguei numa fase da vida que eu consigo hoje trabalhar com o que eu gosto e fazer o que eu gosto, e esse é bom demais, né? Isso, muito bacana, muito legal, Lia. Wander, fale também para a nossa audiência sobre a sua jornada empresarial, né? Até chegar à presidência do Sindiprestem, da FENACERT, e falar um pouquinho do papel das entidades também. Muito bem. Bom, eu acho que eu tive a sorte, viu, de ter um bom primeiro emprego. Meu primeiro emprego com 14 anos foi na Indústrias Matarazzo, lá no bairro do Brás. E ali foi uma grande escola. Durante 4 anos lá eu aprendi muito e trabalhei depois, saindo de lá, em grandes empresas. Mas sempre tive o sonho do negócio próprio, que você falou aí, né? Que eu acho que é uma cultura nossa, né? De ter o seu negócio. A gente falava na época trabalhar por conta, né? A gente não falava ter um negócio próprio. A gente falava, vamos trabalhar por conta. É verdade. Né? Não quero mais ter patrão, né? Porque era aquela história do, né? Você cumprir o horário de segunda a sexta, enfim. Então a gente tinha esse sonho. Todo mundo que trabalhava, que era empregado lá, tinha um sonho do seu negócio próprio. Então, essa escola me deu a oportunidade de conhecer pessoas boas, né? Eu tive restaurante industrial, tive fábrica de boné, até vim parar no trabalho temporário, lá em 1984. Foi a minha primeira experiência nesse setor. Mas sempre trabalhei com gente, né? Nas empresas era sempre com gente, administrando, motivando, né? Treinando, incluindo, né? Então a gente teve uma oportunidade muito grande. E aí, a hora que eu entrei no ramo, eu precisava adquirir mais conhecimento. E onde se adquire conhecimento? Em instituições que representam o segmento. Né? Na época, não tinha ainda o Sindiprestem, era a Certem, que reunia todas as empresas desse setor de serviço. Depois veio a Preste, que eram as empresas de terceirização, quando começou a terceirização a partir de 1990, com a abertura da economia. Esse setor ele acabou crescendo muito. Então, essa é a minha experiência. Então, eu tenho essa empresa desde 84, começou com um trabalho temporário e hoje ela faz multisserviços, né? Então, tem da área de facilities, tem vários setores lá que a gente atua em nível nacional e sempre com equipes boas. Sempre tive também essa sorte de estar sempre do lado de pessoas boas, de formar times bons, e isso é uma certeza de que a gente tenha pelo menos longevidade, né, no coisa. E agora, assim, quanto ao sindicato, né, Lívia, o Sindiprestem, eu presido o Sindiprestem atualmente, é um sindicato estadual que representa as empresas do setor de serviços de terceirização e de trabalho temporário. Nos quinais que nós representamos, nós temos registrados, pelos dados do Ministério do Trabalho, 14.500 empresas. Isso não quer dizer que essas 14 mil no estado de São Paulo.
Elas não estão por conta da reforma trabalhista, que não tem mais a obrigatoriedade da filiação, então você tem um número menor de empresas que estão aqui registradas e que participam efetivamente de convenções coletivas, de assembleias, mas essa é a representatividade nossa no Estado de São Paulo. E nós temos também a federação, que é a federação dos sindicatos estaduais e que reúnem 78 mil empresas desses mesmos quinais no Brasil. E que também nós temos convenções coletivas para outros estados. Nós temos uma nacional e outras específicas para alguns estados, como a Bahia, por exemplo. Então, esse é nosso modelo de representação e a nossa federação está ligada a uma confederação, que é a Confederação Nacional de Serviços. Muito legal, muito bom. Lia, o Brasil viveu tempos difíceis com um alto grau de desemprego. Novos tempos e a empregabilidade hoje é uma das maiores dos últimos anos. Como você vê este dilema do emprego via CLT e o desejo do brasileiro, especialmente o jovem, né, em ser empreendedor? Eu acho que eu gostaria de olhar essa questão por duas perspectivas, sabe? Assim, Wander e Lívia, porque se você olhar, tem o lado bom e o lado desafiador de qualquer uma dessas duas opções que a gente faz. Eu acho que o maior desafio que nós estamos vivendo hoje é um desafio, vou dizer, um pouco de legal, processual, de como que você acomoda esse movimento todo que está acontecendo hoje, né? A gente fala muito de CLT e tem alguns movimentos, inclusive, né, de pessoas que se colocam, tipo assim, eu não quero ser CLT, né? Eu vim de uma época onde todo mundo queria ser CLT. Sim. E todo mundo tinha maior orgulho de ser CLT. Então, a convenção, né, da CLT, ela é muito importante do ponto de vista de proteção para as pessoas, né? Muitas vezes os jovens, às vezes eles estão com um olhar assim muito de curto termo e esquecem que a vida ela é feita de intercorrências que podem ser muito boas e podem ser difíceis, né? Então, quando você tem um trabalho onde você tem algumas proteções, essas proteções muitas vezes elas são realmente necessárias para fazer você tocar a sua vida. No caso de um acidente, no caso da morte, do falecimento, a gente não quer pensar, e brasileiro tem o hábito de não pensar nisso, né? Quando a gente olha diversas questões por aí, quando você olha e fala assim, fazer testamento aqui no Brasil, as pessoas acham que credo, falar de morte, falar do testamento. E não é isso. Isso aí é uma questão de previsibilidade. Então, a CLT, as garantias que a gente tem e daí por diante, elas são muito importantes, sim. Elas dão estabilidade para a pessoa, elas fazem com que a pessoa crie o hábito da poupança, com que ela guarde o dinheiro um pouco no fundo de garantia. Então, você tem uma cobertura aqui que te ajuda no momento que você deixa o seu trabalho ou no momento de um episódio mais radical. Quando você vai para o outro lado, mas aqui você tem que cumprir muitas regras, você está submetido ao seu acordo de trabalho, né? Na verdade, o seu contrato de trabalho é uma contraprestação, né? Quer dizer, então, o meu salário é uma contraprestação pelos serviços que eu presto, eu tenho a minha jornada de trabalho, eu tenho uma série de coisas aqui. Então, isso aqui é o mundo, eu diria até que mais previsível, Lívio. Agora, quando você vai do outro lado, inclusive esse movimento geek, que a gente chama, né, que são de você trabalhar, geek em português, são trabalhar em bicos, né? Então, você tem uma atividade aqui, eu faço uma atividade acolá, eu presto um serviço aqui, ou eu monto um negócio, uma empresa minha, e daí por diante. Então, é muito bacana, porque isso tem uma força, né? Isso impulsiona o desenvolvimento do país e da cabeça das pessoas. Mas ele exige muito planejamento. Então, eu falo muito sempre focado no trabalhador, né? Então, olha, trabalhador, você precisa entender quando você vai para esse mundo aqui, você precisa pensar
nas garantias mínimas que você precisa. Então, você precisa ter o seu seguro, você mesmo, você precisa pensar no futuro, como que você vai aposentar, como que você vai poupar o seu dinheiro desde hoje, como você faz a sua previdência pessoal, e daí por diante. E eu acho que o futuro é combinar essas coisas. Não existe o porquê da gente não ter um trabalho que possa ser um bom blend, né, de serviços que você pode prestar e ser um trabalhador e estar submetido às regras da CLT e daí por diante, outro que você tem muito mais liberdade e flexibilidade. Agora, quando você cai no empreender, né, eu também sou empreendedora, eu também tenho uma empresa, é um pouco também de doce ilusão, Lívio, assim, porque todos os meses os carnezinhos estão todos lá pra gente. E outra, você nem sabia que ia ter um sócio que se chama imposto, né? Para pagar. Então, assim, você, né, nossa empresa, né, hoje, todos os nossos funcionários são registrados, todo mundo é CLT e daí por diante e tal. Então, isso implica em custos presentes, né, em custos anuais e custos futuros, até no ato do desligamento de um colaborador. Então, às vezes eu penso um pouco assim que tem um pouco de falta de conhecimento também, de entender que quando você vai empreender, uma coisa é você empreender e ser solo. Eu vou montar eu empresa, sou a minha empresa e tudo bem. Agora, quando você monta uma empresa e você é o empregador, você cai num outro mundo de responsabilidades, né? Mas para mim é inexorável, é um caminho sem volta. E a tecnologia hoje permite que a gente faça isso. A evolução tecnológica permite isso. Porque no passado próximo, né, você precisava fazer tudo presencial. Hoje em dia, e depois com a pandemia, né, que levou ao ápice de todo mundo ter que trabalhar a partir de casa, de maneira remota e daí por diante, eu acho que houve uma ruptura com os modelos tradicionalmente que a gente conhece. E eu vejo isso positivo. Agora, Wander, só lembrando na fala que a Lia comentou, que hoje no nosso fórum você levantou essa questão de uma pesquisa, né, que a Fiesp faz exatamente essa análise e as dificuldades entre a mão de obra e as oportunidades do empreendedorismo, né? Hoje fica latente isso, né? Isso veio nessa questão aí que o CAGED está anunciando praticamente o pleno emprego. Nós temos um dos maiores, aliás, um dos menores índices de desemprego, né? Então, da história. Então, e aí falta mão de obra. Então, esse é o desafio agora que eu vejo tanto para gestores de RH, e eu incluo gestores de RH também, as empresas, né? Os dirigentes das empresas, que todos precisam de pessoas para o seu negócio. E esse vai ser o grande desafio, Lívia, a gente entender, né, Lia, o que as pessoas querem. Nós não podemos ficar vivendo num modelo do passado, que o emprego era no funcionalismo público, que era da minha época, de primeiro emprego, quer dizer, ou você entrava passava num concurso do Banco do Brasil para você ter já a tua aposentadoria garantida, ou você ia ter que ralar, ia ter que tomar ônibus lotado e trabalhar, enfim, e trabalhar muito para mostrar que você era competente, para você ganhar aumento de salário e ganhar promoção. Era assim que funcionava. As novas gerações, o mundo mudou, as pessoas, né, as necessidades e anseios das pessoas são outros. Nós estamos vivendo tempos modernos, o avanço de tecnologia é uma delas, que melhorou a produtividade das pessoas, das empresas. E nós precisamos entender esse momento, para a gente poder oferecer condições. Eu acho que já não dá mais, Lia, para a gente ter um modelo único, né? Não tem como ter um modelo único. Olha, que emprego bom é só emprego... como era no setor metalúrgico da década de 70, ou funcionalismo público. Isso não existe mais. Nós vamos ter que entender e fazer com que essas pessoas tenham segurança, né, no trabalho, que é o que você levantou, proteção e segurança no trabalho. Agora, eu acho, na minha opinião, que também tem um exagero nessa questão das obrigações e normas em cima do trabalho. Isso acaba afugentando. Por quê? Aí os salários ficam baixos, porque esse custo para as empresas é muito alto, você tem que baixar o salário, porque você paga muito encargo, paga imposto sobre salário, que isso não devia acontecer.
E aí acaba afugentando, as pessoas vão trabalhar, né? Viram que eu vou ser PJ e vou ganhar mais. Sim. Né? E vou administrar meu fundo de garantia, meu plano de saúde, enfim, vai fazer a sua poupança. Cada um vai fazer a sua poupança. Mas com o quê? Com dinheiro no bolso. Sim. Então eu acho que essa discussão que está se iniciando agora aí, com essa questão de fim da CLT, pejotização, escala, fim da escala 6x1, Sim. eu acho que tudo isso daí vai fazer com que esse mercado de trabalho, nesse novo mundo do trabalho, que a gente passe a discutir isso com mais propriedade, encontrando soluções efetivas. Então, e dentro dessa linha, Wander, como você vê o papel do trabalho temporário no espectro do mercado de RH, né? É uma coisa que você tem uma nova visão a respeito disso. Né? Então, o que nós estamos observando? Que dentro de todas essas novas formas de trabalho, o trabalho temporário que principalmente caiu mais no gosto do jovem, principalmente. Por quê? Pela temporariedade. Né? A reforma trabalhista, ela estendeu o prazo para 270 dias para atender o período de licença gestante. Né? Mas na maior parte das contratações, que é para sazonalidade, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, férias agora. Né? Que nós estamos em período de férias, então hotéis, pousadas, clubes, eles reforçam os quadros como temporário. Os eventos, né? São Paulo, por exemplo, está fazendo muitos eventos. Né? Traz aí esses grandes shows, Fórmula 1, isso tem um número grande de contratações temporárias e que caiu no gosto do jovem justamente porque não é um trabalho que você vai ter lá que ficar aquilo que seja muito maçante, né? E durante longas jornadas e pouca perspectiva às vezes de crescimento ou longevidade para você crescer, investimento em carreira, todas essas coisas, o jovem ele está procurando mais o imediatismo. E ele está procurando uma renda mais rápida também. E nisso o trabalho temporário ele caiu como uma luva. Primeiro pela lei que modernizou, sim, que tem toda essa proteção, principalmente no que tange a segurança e saúde do trabalhador. Né? O salário, que no caso do trabalho temporário sempre se iguala com o do tomador de serviço. E com direitos, né, de fundo de garantia também, com o 13º proporcional e principalmente contando tempo para apoentadoria. Essa é uma grande evolução, né? Coisa que não tinha antes. Então isso passou agora com a reforma ter essa garantia. Então isso atendeu essa expectativa, principalmente do jovem nesse emprego imediato, para uma renda imediata. Sim. E agora o que é interessante, muita gente, Olívio, pode encarar o trabalho temporário também como um treinamento na prática. E aí vê que, olha, ser um norte para a carreira. Olha, isso aqui eu não gostei, esse trabalho não tem nada a ver comigo, eu vou procurar outra coisa para fazer. Ou aqueles que gostam e que às vezes são efetivados e que seguem carreira. Muito legal. Eu até queria complementar, eu acho que essa evolução, né, da legislação, ela é super benéfica. Né? Você vê que abrir novos caminhos é fundamental. A gente, não é que você quer desproteger as pessoas ou daí por diante, inclusive você quer viabilizar determinados negócios. Se a gente pensar, né, quando eu falo da cultura geek, né, que o cara faz que esses serviços assim diferentes, totalmente autônomo, por exemplo. Então, você pega o cidadão que é motorista, o cara que é um entregador, que está ligado a várias dessas plataformas tecnológicas, né? E que o cara, às vezes, complementa a renda, às vezes ele complementa, né? Ele precisa fazer alguma coisa, ele tem que pagar uma faculdade, ou ele estuda num horário diferente, daí por diante. Então, ter coisas como essa, quer dizer, eu poder trabalhar nas férias, poder trabalhar num período X. Eu me lembro quando eu morava em Araraquara, quando chegava o final de ano, ficava todo mundo meio assim, alerta para pegar as vagas de temporários, porque a gente fazia a graninha de final de ano para fazer o Natal, né? Então, ia trabalhar de vendedora nas lojas e daí por diante. Era uma super opção. Então, quando o governo regula, quando ele dá essas coisas, é bem importante. E eu acho realmente que hoje a gente, enquanto empregador, a gente tem muita pressão. A gente tem realmente um custo muito alto. Quando você olha, você faz o planejamento, você deixa de contratar também pessoas. Isso, deixa de contratar. É verdade. Porque você acaba ficando preocupado, né? Um empregador que
cabeça no lugar, ele se preocupa com o futuro, né? Sem dúvida. E aí, Elia, usando agora pegando um pensamento um pouquinho mais elevado, você entende que a área de RH nas empresas tem hoje, essa área de RH, um papel estratégico nas organizações ou é ainda considerado um departamento mais operacional? Esse processo evolui com o tempo e a representatividade das práticas internas, né, em relação às pessoas, que é onde recursos humanos ou talentos humanos ou cuidados com pessoas hoje é distinguida. Olha, eu gosto muito de trabalhar com dados também, né? Então, as pesquisas que a gente faz, inclusive a Humane, junto com a BRH, faz uma pesquisa anual onde a gente olha e bate uma radiografia do RH no Brasil, para a gente entender aonde que a gente está. E uma das perguntas que a gente faz, Líbio, é essa daí, exatamente. Para quem o RH hoje está reportando dentro das organizações. Então, é realmente muito legal perceber que o RH vem ocupando posições estratégicas dentro das organizações com assento no board. No passado muito recente, nós estávamos muito ligados às pessoas, à área de finanças, à área de estratégia, da administração e daí por diante. Então, hoje, o RH, nas grandes empresas e nas organizações de médio porte, ele já ocupa posições absolutamente estratégicas que debatem a questão vai discutir sobre a questão das pessoas dentro das organizações. E aí eu já estou falando muito de cultura organizacional. Né? Porque a gente sabe que, às vezes, um produto você copia, mas a cultura de uma empresa você não copia. Então, o seu diferencial pode estar exatamente na questão da cultura. E um outro ponto que eu acho que é também relevante, né, que quando a gente olha para os desafios de recursos humanos, né, a gente tem conseguido evoluir bastante. Mas o Brasil ainda é formado, como vocês sabem, a sua grande maioria por empresas de pequeno porte, o nosso grande empregador, né, ainda são as empresas pequenas, né, as médias empresas também, e as empresas familiares. Então, eu acho que a gente pode avançar mais nesse sentido, levar mais capacitação, mais conhecimento, e esse é o convite que a gente faz dentro da própria BRH para as pessoas, para a gente ir para esse lado do protagonismo, né, de levar cada vez mais essa questão da cultura de recursos humanos dentro das organizações, os processos, os subsistemas, as tecnologias que podem simplificar, como é que eu melhoro a produtividade, o que é produtividade dentro das organizações, né? Como é que eu transformo isso dentro das organizações, porque esse nosso Brasil é um Brasilzão, né? A gente tem muito Elias, você fez uma consideração interessante, porque eu faço muito consultoria implantando sistemas de metodologias de sustentabilidade nas empresas, né? E é muito natural a gente falar com a alta cúpula, a alta administração, constituir um comitê de sustentabilidade e tal. E nesse comitê, nessa discussão, a principal área na nossa orientação às empresas é a área de recursos humanos, talentos humanos, o nome que a empresa dá, porque sem esta área a gente nunca vai obter o engajamento dos colaboradores para as boas práticas sustentáveis da organização. Não adianta a alta cúpula achar que temos que fazer isso, criar indicadores, metas específicas, se o corpo funcional não estiver engajado e não estiver sensibilizado para as boas práticas. E essa sensibilização tem que partir da área-chave, né, que é esta área de RH, que hoje tem uma missão estratégica no encaminhamento das práticas sustentáveis. E a gente vê isso acontecendo em vários níveis de organização, né? Então, é bem interessante entender que a régua do RH subiu, né? E ela está presente ela é missão estratégica, RH ser ouvido, dar sua opinião e estabelecer todo um novo critério de planejamento das organizações à luz das pessoas, né? Perfeito. E, Wander, diga uma coisa para nós.
quais são as maiores dores do segmento que você hoje representa, né? A falta de mão de obra é realmente algo perceptível? Isso está presente no dia a dia? Porque é uma discussão que a gente tem em vários pontos aqui das nossas convergências relacionais, o mercado fala, mas isso, você que está no negócio, é isso mesmo? Quer dizer, isso mesmo. Isso é a maior dor do segmento? Essa é a maior dor hoje. Nem a reforma tributária é mais o assunto número 1, nem cumprimento de cotas, nem nada. É a falta de mão de obra. Porque se não tem mão de obra, você não vai conseguir atender. Mas é uma falta de quantidade ou de qualidade? Dos dois, Lívia. Dos dois. Então, até você estava falando da pesquisa, né? Sim. Da Fiesp, né? Teve uma pesquisa interessante que a Fiesp fez e a Folha de São Paulo publicou pelo Datafolha, né? Foi feito pelo Datafolha. Identificando justamente onde podia estar esses gargalos, né? Se a gente está num pleno emprego e falta mão de obra, alguma coisa não está batendo aí. E a leitura que nós fizemos é que essa mão de obra ela tem uma qualificação mais baixa. E quem absorve isso hoje são as empresas de serviço que oferecem empregos de menor qualificação. A indústria ela não está oferecendo empregos ela não oferece empregos de baixa qualificação, de alta. E outra, elas estão investindo muito em robôs. Sim. Né? Até hoje aí falaram, né, que o robô vai ter que pagar imposto daqui a pouco, porque aliás o Bill Gates já falou isso, né? Em uma determinada palestra dele, nós vamos ter que chegar uma hora a taxar os robôs, porque senão a competição exatamente, nós precisamos de pessoas. Tem qualidade, né? E aí, nesse sentido, Lívio, o sindicato ele tem atuado também nessa questão de buscar soluções para as empresas do nosso setor. Nós temos um instituto que chama Instituto Mais Brasil, um instituto criado pelas empresas do nosso setor lá no estado do Paraná, mas atende o Brasil inteiro. Então, lá eles têm a mão de obra para atender o nosso setor. Então, as empresas buscam lá essa mão de obra qualificada. Então, muita gente que participa lá, às vezes está num programa de requalificação profissional, porque estava numa função que não existe mais, ou que acabou dentro da empresa, né? Por exemplo, almoxarifado, ou estoquista, sei lá, alguma coisa nessa área aí. Então, a pessoa vai ter que procurar outra formação, outro treinamento, outra capacitação para poder se manter no mercado. Perfeito. Né? Então, eles estão trabalhando muito bem nisso. Então, essa é uma situação que está funcionando bem. O Fórum Mundial, Econômico, ele já apontou e já vem trabalhando essa questão faz tempo, que 60% das atividades hoje executadas por pessoas, elas vão ser substituídas por atividades operadas por máquinas, né? Então, tem que ter um trabalho, né? E aí eu acho que a desigualdade no mundo e tudo é uma coisa que tem que preocupar nas regiões aqui, onde muitas atividades, você vai substituir o profissional de hoje. Claro que são atividades repetitivas, são atividades que você consegue fazer e vou chamar de robotizar, né? Ou processualizar e automatizar essas atividades. Haja vista que hoje nós já temos as ferramentas de IA, né? Nós já temos os colaboradores, inclusive já começam a ter empresas agora que têm a descrição de cargo para o robô, né, para a IA, e a descrição de cargo para o humano, ou seja, qual é a atividade que o humano vai fazer, porque precisa das nossas características, e qual a atividade que está totalmente atribuída para a máquina fazer. Então, a inteligência artificial, ela não demora mais nisso, Lívio. Ela já está aí, ela já está substituindo. Então, dentro dessa linha da disrupção, né? Porque, na verdade, a pandemia fez um processo de reconstruir uma série de coisas. E na atividade de RH, na sua opinião, Lia, você entende que o recrutamento à distância é eficaz? As empresas tiveram que se adaptar, né? E a jornada de trabalho híbrida ainda funciona na sua percepção?
Então, assim, quando aconteceu a pandemia, a gente foi um pêndulo, né? Tivemos obrigatoriamente que sair do presencial para o remoto. Agora, o que está acontecendo, existe uma pressão no mercado para a volta do presencial. Aliás, é uma pressão grande nesse sentido. Então, a quantidade de pessoas que voltaram para o trabalho presencial é muito grande. Então, o que a gente enxerga hoje, a última pesquisa que a gente soltou do ano passado também, essa mesma pesquisa, ela indica exatamente isso, que metade das pessoas, né, hoje elas já estão trabalhando entre 60 a 70 pessoas no modelo híbrido. Sim. Então, eu vou trabalhar 2 dias, ou trabalho 1, ou depende. Então, é o futuro, né? E eu acho que faz sentido. E funciona, gente. Se você tiver processo, se você tiver bom processo de comunicação, se você criar os rituais da companhia... Sim. Porque não é assim, eu vou trabalhar remoto e acabou. Como é que eu falo com essas pessoas? Como é que eu permeio a cultura organizacional? Como é que eu faço com que todo mundo embarque, né, no mesmo barco para a gente levar, capitanear a organização para o mesmo lugar, né? A nossa empresa, a Humani, é 100% remota. Mas eu sou uma empresa de tecnologia, muita de consultoria e tecnologia. Então, a gente é muito focado nisso, então é mais fácil. Tem outras atividades que são impossíveis. Sim. Você necessariamente precisa estar lá presencialmente. Mas, assim, tudo que é repetitivo, tudo que se repete, tudo que o processo pode ser substituído por uma máquina, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser substituído. É inexorável. E aí eu acho que o nosso desafio é como capacita a mão de obra para fazer exatamente isso que vocês estão fazendo, para pegar essas pessoas que funcionavam super bem para determinadas coisas, para desempenhar outros papéis. Sim, né? Existem várias funções hoje. Cientista de dados é uma profissão que tinha. Há pouco tempo atrás, ninguém falava de cientista de dados. Né? Hoje piloto de drone. Piloto de drone. É verdade. Né? Na Fazenda, a gente tinha o pessoal que eram os pilotos de avião e tal, que estão sendo substituídos pelos pilotos de drone. Então, é uma mudança profunda. É verdade. Nossa. Wander, vamos lá. Está preparado? A luta pelo segmento ultrapassa as fronteiras das organizações e muitas vezes chega em Brasília. Quais são hoje as principais pautas em discussão com os poderes executivo e legislativo que o Sindipres e a FENACERT abraçam? Bom, a gente abraça tudo que pode, viu, Lívia? Aqui a gente não recusa a tarefa, não. Tudo aquilo que for oportunidade de melhorar o ambiente de negócios para o nosso setor, a gente vai atuar. Fizemos isso na reforma tributária, participamos de audiências públicas, fizemos pesquisas, mostramos a importância do nosso setor, a importância da empregabilidade do nosso setor para o Brasil, emprego formal, quanto arrecada de impostos, encargos, FGTS, enfim, participamos ativamente de tudo isso. E a gente está sempre levando soluções. Levando sugestões, principalmente sugestões. A gente não vai só reclamar, viu, Li? Não adianta você chegar no poder do Brasil, olha, isso aqui não funciona, isso aqui está ruim, o Brasil está ruim, não adianta. Você tem que levar uma solução. Nós levamos uma solução para o ministro do Trabalho recentemente com relação a essa falta de mão de obra. Fizemos tudo baseado em estudo. Né? Levamos para ele que se o pessoal, nos programas assistenciais, como o Bolsa Família, se não perdesse a integralidade desse benefício, entrando no modelo de trabalho temporário, isso ia ser muito benéfico para a gente aumentar a oferta da mão de obra. Sim. Isso ia ser bom para o Brasil, porque... É uma porta de saída para os... Exatamente, a porta de saída. Primeiro que assim, você atende integralmente a política do governo, que é o quê? Aumentar a renda das pessoas para ir para o consumo. Então, essa é uma política que hoje nós temos no Brasil. Então, assim, as pessoas precisam de renda. Então, isso seria uma forma. Eu não vou perder 100% do meu Bolsa Família e vou trabalhar de forma temporária. De forma temporária, dentro dos modelos aí de sazonalidade, você vai trabalhar o quê? Uns 90 dias, 60 dias, enfim. Mas isso pode ser uma oportunidade para isso que você falou, uma porta de saída, porque pode ser que tenha pessoas que encontrem o gosto no trabalho, se encontrem naquela função.
e ver naquela função uma perspectiva de crescimento na empresa, né? Então, essa é uma oportunidade, né? na vida. Se a gente conseguir, de todo esse modelo, tirar não sei quantos % disso, já é um avanço, já é uma vitória. Ele gostou muito do coisa, mas só que isso não se restringe só ao Ministério do Trabalho, isso porque o Bolsa Família é do Ministério do Desenvolvimento Social. Mas eles iam levar isso para o Ministério do Desenvolvimento Social, mas se dependesse deles, eles já emitiam uma instrução normativa. Porque é uma boa solução. Né? Você vai aumentar, vai tirar as pessoas tanto da informalidade como do Bolsa Família, não perdendo a integralidade. A renda das pessoas ia aumentar. Sim. Isso atrai mão de obra. Isso cria uma nova esperança para a pessoa, né? Porque Exatamente. muita gente ele fala assim, eu vou lá, esse emprego é temporário. Aí eu vou perder o meu benefício que eu tenho lá, que é com que eu compro arroz, feijão dentro de casa, eu tenho certeza. Você gera insegurança na pessoa. Ela acaba não indo, porque é um emprego de 3 meses, 4 meses, 2 meses, sei lá, o limite que a legislação permite. E então, eu acho que essa ideia de vocês é uma ideia brilhante, porque ela é uma ideia que pode abrir os olhos, abrir novos horizontes, trazer... Né? Sai da mesmice e entra num novo desafio de vida. E deixar essas pessoas, né, tirar o medo delas de certas coisas e falar, isso aqui adiciona, isso aqui soma, isso aqui constrói um novo futuro, pode construir, né, um novo futuro para você. E a hora que ela vê que com aquele dinheirinho novo que ela recebeu, como ela começa a conquistar alguma outra coisa, fala, opa... Isso se eu estivesse lá atrás na mesma situação, eu não conseguiria. Agora eu consegui, de repente, mais vale a pena a gente continuar nessa possibilidade de um novo modelo de vida mesmo. Porque no fundo, a gente volta na mesma coisa. Como é que você engaja as pessoas? Sim. Como é que você traz as pessoas? Né? Se você coloca uma espada de um lado, né, e uma oportunidade do outro, a pessoa ela fica temerosa. Exatamente, perfeito, é isso aí. Então, você está oferecendo uma coisa boa para as pessoas. É isso é o que nós estamos discutindo, né? Entender a necessidade das pessoas. Se ela não vê uma perspectiva, ela não vai. Então, deixa assim, vou continuar do jeito que está, tá bom. Né? E aí, não, você está oferecendo realmente uma oportunidade de as pessoas terem outras oportunidades. Né? Muito legal. Bom, eu tenho agora uma pergunta para vocês dois. Se preparem. A mesma pergunta para os dois. Lia e Wander, o mundo do trabalho está em franca erupção. Como vocês veem o futuro do trabalho no mundo e no Brasil? As relações do trabalho nessas condições atuais, no Brasil e no mundo. Posso começar com você, Lia? Pode. Ufa, que bom. Pode. Olha... Eu sempre sou assim, positiva por natureza, sabe? Eu acho que tem muitos riscos, mas eu acho que a gente tem um mar de oportunidades pela frente. Acho que se o empresariado, o governo, né, as principais entidades de classe trabalharem juntas, buscando alternativas, soluções, animando, orquestrando esse... trabalho, eu acho que o futuro para nós do Brasil pode ser muito, muito promissor. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o agronegócio. O agronegócio no Brasil, né, talvez os jovens que estão aí, estão chegando, o agronegócio é uma potência no nosso país. O PIB do nosso país tem uma dependência total, né? Gigante do agronegócio. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim, essa tecnologia embarcada, esse posicionamento. O Brasil é um dos principais produtores, e a gente pode citar várias áreas, né, que a gente está na vanguarda ali, o café, o açúcar, o milho, soja, nossa, laranja, né, para não esquecer da minha cidade maravilhosa, Araraquara. Então, foi feito e tem sido feito um trabalho maravilhoso, né, nesse sentido do agronegócio. E ali você vê que houve a substituição muito grande, né? A gente vai agora para os campos, a gente vê as máquinas, as que fazem as colheitas, onde não dá, são pessoas que fazem.
Ver os drones, né? Ver os drones que andando. Coisa, antes, para você olhar uma propriedade, você demorava dias. Agora, em 10 minutos, o drone passa. Falar e faz e bate. Você quer ver que coisa maravilhosa? A gente fala muito de gestão de performance, né, no nosso negócio. E hoje nós temos vários clientes que são do agronegócio que o cara, ele tem descrição de cargo para todo mundo dentro da fazenda. Ele tem avaliação de desempenho para o pessoal que está dentro da fazenda. Ele tem programa de feedback para as pessoas que estão na fazenda. Era impensável isso. E corroborando um pouco o que você está falando, Lia, você tem uma outra questão, acho que é muito mais estratégica e diferenciada. O jovem ficou no campo. Incrível. O que antes era um destino final de qualquer jovem, era sair do campo e ir para a zona urbana. Com tudo isso que você está listando, a tecnologia, o crescimento do agronegócio, o jovem e a tecnologia presente, que assumiu um papel preponderante, ele foi atraído para ficar no campo. E você vê que então, várias gerações, novas gerações, querem ficar e investir no negócio da família. Então, a área de vinhos, tem né? atividades novas, né? Então, assim, gente, é possível. É super possível. Entendeu? Precisa ter só cabeça. Essa ideia que você colocou agora, né? Que eu não conhecia essa proposta de vocês, eu acho ela fantástica. Eu estou pegando essas pessoas e trazendo um mundo novo, uma oportunidade. Se você junta o ente do governo e trabalha, junta e põe capacitação, nossa, a força, o poder de impulsionar que a gente tem, né? E o brasileiro é muito curioso, né? Você veja que aqui no Brasil, o cartões, por exemplo, aqui celular, tudo. Eleições, que é voto, hoje o voto não tem mais papel. O sistema financeiro brasileiro é o mais avançado do mundo. Tem gente que não acredita que você faz uma operação aqui no telefone e já cai na conta do outro ali do outro lado. Então, assim, acho que a gente tem uma potência, né? Mas eu acho que a gente está precisando de maestros, né, cada vez mais fortes, né, e ao contrário do que muita gente pensa, as entidades de classe, as pessoas que representam as categorias, esses debates, eles são fundamentais para a gente organizar isso. Muito bom. E você, Wander? Como é que você Olha, eu vou na linha da Lia. Eu vejo com muito otimismo toda essa discussão. Ela põe de novo o RH no centro das atenções. Então, o gestor de pessoas, ele tem a incumbência de identificar esses potenciais das pessoas, para isso reverter em resultado para a empresa, extraindo o melhor das pessoas, entendendo as necessidades das pessoas, porque nós temos que fazer isso também, entender o que as pessoas querem. Como você falou, Lia, não é obrigar as pessoas a fazer. Ninguém vai fazer nada obrigado. Não vai ter resultado se isso for nessa linha. Então, nós estamos abrindo aqui uma oportunidade de melhorar as relações de trabalho com essa discussão. Discussão de jornada, de cotas, enfim, o mercado de trabalho, o fim da CLT, pejotização, terceirização, enfim, toda essa questão é uma oportunidade para a gente debater e encontrar as melhores soluções através dessas especialistas. E nisso o papel da BRH é importantíssimo, porque são especialistas. E por isso que o RH vai cada vez mais. O RH já chegou no board das empresas. O RH hoje, o CEO da empresa tem que ser de RH, porque se ele não entender de gente, não vai dar certo o negócio dele. Qualquer que seja, pode ser até uma fábrica, uma indústria. Sim. Não sei se é só serviços, qualquer coisa. Se não tiver uma boa gestão de pessoas, não vai dar resultado. Então, eu vejo isso como uma oportunidade de a gente melhorar as relações de trabalho, evoluir, encontrar novas soluções e atender o anseio das pessoas. Muito bom. Vamos sair otimistas dessa conversa. Vamos, muito, muito. Bom, você vê que a gente vai batendo um papo para aqui e para lá, e a gente já chegando no final do nosso episódio aqui. Então, eu vou pedir a vocês 1 minuto de recado final. Vou começar com a Eliane Aeri. Por favor, Eliane. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui, um prazer, uma honra estar perto de vocês aqui, né, e de me colocar à disposição, dizer que a nossa associação quer trabalhar firme e forte com outras entidades, né,
exatamente para o desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional das pessoas. A gente vê muita coisa bacana, tem muita coisa legal acontecendo. Queria já deixar um convite também, nós vamos ter o CONAR agora, nosso Congresso Nacional de Recursos Humanos, é o maior congresso, é o segundo maior do mundo. É impressionante. Vai ser aonde? Vai ser eu já vou lembrar o nome, lá no Centro de Convenções, lá na Imigrantes. São Paulo, lá. São Paulo Expo. São Paulo Expo. No São Paulo Expo, exatamente. Vai ser em agosto. E vai ser um sucesso. Tem muita coisa legal para o pessoal passar por lá, se atualizar. Então, quero deixar esse convite aqui também. E para quem não é associado, que se associe, né? Que venha participar, né? Para a gente enriquecer o nosso debate. Muito legal. Wander. Bom, assim como as empresas, as instituições também são feitas de pessoas. Então, o que a gente chama é para que as pessoas venham participar desse debate, né? Que tenham um engajamento dos empresários, daqueles que têm interesse no nosso setor de trabalho temporário, de terceirização, que contribuam aqui com ideias, com soluções, né? Com sugestões, para que a gente possa encontrar as melhores soluções, né? Por mais que as pessoas tenham conhecimento, ninguém sabe tudo, né? Nós estamos vivendo um mundo em transformação. Nós precisamos desse debate, nós precisamos dessa troca de ideias. E isso, o sindicato nosso, ele está sempre aberto, fazendo alianças com outras entidades, com forma de a gente ampliar esse conhecimento e trazer também mais informações para o nosso público, né? A BRH, uma delas, FEComércio, Fiesp, a gente está participando de tudo que é fórum, tudo que é debates, para a gente tentar encontrar essas soluções. Então, a gente pede a participação das pessoas, né? O engajamento das pessoas, para que a gente possa sempre atender todos os nossos associados da melhor maneira possível. Muito legal. E agradecer, né, a Lia, foi um prazer recebê-la aqui no nosso sindicato. Nosso prazer é todo nosso. Espero que a gente possa ampliar esse debate, né, que essa seja a primeira de muitas conversas nossas, para a fim de que a gente possa encontrar assim, as melhores soluções para o setor de RH. Muito legal. Muito bem, quero agradecer muito a diretoria do Sindiprest e da FENACERT, que nos proporcionou essa oportunidade deste encontro. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube do Sindiprest e nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Agradeço aos nossos convidados, São Wander e a Lia, vocês foram perfeitos, foi muito gostoso essa conversa. E agradeço também a você, que nos acompanhou em mais este episódio do Podprestem. Até o próximo encontro.